No dia do aniversário de casamento, uma data marcada por amor e celebração, ele fez uma descoberta que desmoronou tudo o que acreditava. Sua esposa, a mulher que ele amava e respeitava há anos, o traiu. E o amante era alguém que ele nunca poderia imaginar. Mas o que ele decidiu fazer depois da revelação foi algo inimaginável, algo que ninguém esperava. A vingança dele não foi comum, foi fria e chocante. Se você acha que já ouviu histórias de traição, espere até descobrir o que ele fez. Continue lendo e prepare-se para se surpreender. João estava ansioso. Afinal, era o aniversário de 10 anos de casamento, uma data especial que ele havia planejado há meses. Ele organizou tudo para ser perfeito. Reservou um restaurante caro, comprou flores, chocolates e um colar caro que sabia que Camila iria adorar. Ele queria fazer daquela noite algo inesquecível, como forma de mostrar o quanto ainda a amava. Eles tinham passado por muitas dificuldades ao longo dos anos, mas ele acreditava que estavam mais fortes do que nunca. João olhou para o relógio, faltavam poucas horas para o grande jantar. Enquanto se preparava para o jantar, João percebeu que Camila estava diferente. Nos últimos dias, ela parecia mais distante, fria e desinteressada. Ele tentou ignorar, acreditando que poderia ser estresse do trabalho ou cansaço. Mas naquele dia, algo a mais incomodava João. Ela passou a maior parte do tempo no celular, sorrindo para mensagens que ele não sabia de quem eram. Ele decidiu não questionar, querendo evitar qualquer desentendimento no dia do aniversário. Mas o incômodo em seu peito não parava de crescer. Quando Camila chegou em casa do trabalho, João a recebeu com um grande buquê de flores. Ela sorriu, mas o sorriso parecia forçado, como se sua mente estivesse em outro lugar. Ele a beijou, mas ela retribuiu de forma mecânica, sem emoção. João tentou disfarçar sua frustração. Afinal, não queria estragar o que deveria ser um dia especial. Camila parecia estar fazendo o mínimo para manter as aparências, e isso o magoava profundamente. Ele começou a questionar se ela ainda estava feliz no casamento, mas afastou esses pensamentos, decidindo que o jantar seria uma oportunidade para reconectar. Enquanto Camila tomava banho para se preparar para o jantar, o celular dela vibrou sobre a mesa. João, ainda incomodado pela distância emocional dela, olhou rapidamente para a tela e viu uma mensagem que o deixou sem ar. "Não vejo a hora de te ver hoje à noite." O remetente era apenas um nome que ele reconhecia: Paulo, o melhor amigo de João desde a infância. A confusão e a angústia tomaram conta dele. Por que seu melhor amigo mandaria uma mensagem tão íntima para sua esposa? Ele imediatamente sentiu que algo estava errado. João não sabia o que pensar. Ele sempre confiou em Camila e Paulo. Eles eram parte de sua vida há anos. Aquele trio inseparável havia passado por tantas coisas juntos. Era impossível para João imaginar que algo estivesse acontecendo entre eles. Mas aquela mensagem o atormentava. Ele decidiu que precisava de mais provas antes de tomar qualquer atitude. Não queria destruir o casamento ou uma amizade sem ter certeza. Ainda assim, a angústia crescia dentro dele, transformando a expectativa daquele dia em pura ansiedade. O jantar, que deveria ser uma celebração, foi cercado de silêncio e olhares desconfortáveis. João tentou disfarçar seu desconforto, mas não conseguia tirar a mensagem da cabeça. Camila, por outro lado, parecia mais interessada em seu telefone do que na companhia do marido. A cada vibração do celular dela, João sentia o coração apertar. Ele queria confrontá-la ali mesmo, mas temia a verdade. Era mais fácil fingir que estava tudo bem, mas ele sabia que a verdade estava prestes a aparecer de uma forma ou de outra. Após o jantar, o silêncio entre eles era ensurdecedor. João sentia como se estivesse carregando o peso do mundo em suas costas.
Quando chegaram em casa, Camila disse que estava cansada e foi para o quarto, deixando João sozinho na sala. Ele olhou para o celular dela que estava em cima da mesa e a curiosidade falou mais alto. Ele abriu o aparelho, sentindo-se culpado, mas precisava saber a verdade. Foi aí que ele encontrou algo que confirmou suas suspeitas: fotos e mensagens íntimas entre Camila e Paulo. Eles estavam tendo um caso há meses. João sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. As provas estavam ali, indiscutíveis. Ele folheava as mensagens em estado de choque. Cada uma delas era como uma facada em seu peito. O homem que ele considerava um irmão estava traindo sua confiança da maneira mais vil possível. Sua esposa, a mulher com quem ele compartilhou sua vida por uma década, o havia traído com seu melhor amigo. A dor da traição o consumiu e ele sentiu uma raiva que nunca havia sentido antes. João decidiu que não poderia continuar com aquilo. Ele precisava confrontá-la. Entrou no quarto, ainda com o celular na mão, e jogou o aparelho sobre a cama. "Quer me explicar isso?" Zrenia disse com a voz trêmula, tentando conter a raiva. Camila olhou para o celular e ficou pálida. Ela sabia que tinha sido descoberta, mas, ao invés de pedir desculpas ou demonstrar remorso, ela se levantou e começou a tentar justificar seus atos, dizendo que o casamento estava morto há muito tempo e que João havia deixado de ser o homem que ela amava. A resposta de Camila chocou João mais do que as próprias mensagens. Ele esperava lágrimas, arrependimento, qualquer coisa que mostrasse que ela ainda se importava. Mas em vez disso, ela foi fria e calculista, como se não visse problema em traí-lo. "Você nunca percebeu, João? O nosso casamento acabou faz tempo. Eu só esperei a hora certa de dizer." Essas palavras o atingiram como um soco. Todo o esforço que ele havia feito para manter o relacionamento, toda a dedicação, parecia ter sido em vão. As palavras de Camila ecoavam na mente de João como uma sentença de morte. Ele, que acreditava estar lutando por um casamento, descobriu que já havia perdido há muito tempo. Sua mente girava com uma mistura de raiva, tristeza e traição. Então, tudo isso, todos esses anos, foram uma mentira? Zrenia, ele perguntou, sua voz quase inaudível. Camila não se importava mais em esconder sua indiferença. "Não foi uma mentira, João. Só mudou. As coisas mudam." Essas palavras o fizeram sentir como se estivesse sufocando. A raiva, antes contida, começou a borbulhar. Durante a noite, João não conseguiu dormir. Ele ficou deitado, ouvindo os ruídos da casa, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. A traição de Camila o corroía por dentro, mas havia algo mais que o incomodava profundamente: Paulo. Ele não conseguia entender como alguém que ele considerava como um irmão poderia fazer isso. A traição de Camila doía, mas a de Paulo parecia ainda pior. Foi aí que, no silêncio da noite, um pensamento sombrio começou a surgir em sua mente: vingança. Na manhã seguinte, Camila agiu como se nada tivesse acontecido. Ela estava fria, distante, e João percebeu que ela já havia seguido em frente, mesmo estando ainda na mesma casa. Mas ele não. Cada palavra que ela disse na noite anterior havia ficado gravada em sua mente. Ele não poderia simplesmente deixar isso passar. Ele precisava agir. Era hora de se vingar. Mas sua vingança não seria impulsiva. Ele sabia que, se quisesse machucá-la da mesma forma que foi ferido, precisaria ser estratégico. E assim, ele começou a planejar. João decidiu que a primeira peça de seu plano envolvia Paulo. Ele apareceu de surpresa na casa do amigo, disfarçando seu ódio e mágoa com um sorriso forçado. Paulo, sem saber que João já sabia da traição, o recebeu de braços abertos. "E aí, irmão, como estão as coisas?" A falsidade no tom de Paulo fez o estômago de João revirar, mas ele se manteve firme.
João começou a falar sobre seu casamento com Camila, fingindo que tudo estava bem, observando cada reação de Paulo, buscando sinais de culpa. Mas Paulo era bom em disfarçar. Enquanto conversavam, João mencionou casualmente que ele e Camila estavam pensando em renovar os votos de casamento. A expressão de Paulo ficou tensa por um segundo, mas ele rapidamente disfarçou com um sorriso. Isso é ótimo, cara. Vocês merecem. João percebeu que estava atingindo um ponto sensível. Ele precisava jogar Paulo contra Camila, criar um clima de tensão entre os dois. Então, ele começou a falar sobre como Camila parecia distante ultimamente, plantando a semente da dúvida na mente de Paulo. A cada palavra, João sentia sua vingança tomando forma. João sabia que Paulo começaria a questionar Camila depois daquela conversa. Ele contava com isso. E enquanto ele plantava a discórdia entre os dois, começou a preparar o próximo movimento de sua vingança. Ele sabia que, para fazer com que ambos sofressem o máximo possível, precisaria esperar o momento certo. E esse momento seria uma data significativa para Camila, o aniversário de casamento. Ele iria transformar o dia que deveria ser de celebração em uma verdadeira catástrofe emocional. Cada detalhe foi meticulosamente planejado. Nos dias que antecederam o aniversário, João manteve uma fachada de normalidade. Ele fingia estar feliz, comprou flores e fez reservas para um jantar especial, como fazia todos os anos. Camila, que já havia se distanciado emocionalmente, parecia aliviada pela calma que reinava na casa. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Paulo, por outro lado, parecia cada vez mais desconfiado. As mensagens entre ele e Camila ficaram tensas, como João havia previsto. Tudo estava indo conforme o plano, e João estava pronto para dar o golpe final. O dia do aniversário de casamento finalmente chegou. Camila parecia alheia à tensão crescente ao seu redor. Para ela, aquilo era apenas mais um dia, e o jantar que João preparava era uma formalidade que ela já não apreciava mais. No entanto, João sabia que aquele seria o último aniversário que ela lembraria para sempre. Durante o dia, ele manteve a calma, agindo como o marido amoroso que sempre foi. Mas por dentro, sua mente estava fervendo com as engrenagens de sua vingança, esperando o momento certo para atacar. Na noite do aniversário, enquanto Camila se arrumava, João estava preparando a mesa para o jantar especial. Ele tinha uma surpresa esperando por ela. No meio das flores e velas, havia uma pequena caixa de presente. Dentro dela, João havia colocado uma carta escrita à mão, onde ele detalhava tudo o que sabia sobre a traição. Não era uma carta de despedida, mas um bilhete de confronto com todas as verdades que ela havia escondido. João sabia que, quando ela encontrasse a carta, tudo mudaria. Mas ele não ia parar por aí. Quando Camila desceu para o jantar, ela parecia despreocupada. Ela sorriu ao ver a mesa posta e o presente sobre ela. João a observou abrir a caixa, seu coração batendo forte. Ele sabia que, em poucos minutos, a vida dela mudaria para sempre. Assim que ela leu as primeiras palavras da carta, seu sorriso desapareceu. "O que é isso?" Zrenia ela perguntou, sua voz tremendo de incredulidade. João permaneceu em silêncio, observando enquanto ela lia cada linha, cada detalhe sórdido de sua traição exposto em suas mãos. Camila leu a carta em silêncio, mas sua expressão mudou drasticamente. O sorriso que antes estava em seu rosto se transformou em pura incredulidade. Ela largou a carta sobre a mesa e olhou para João com os olhos arregalados. Como você soube?" A voz dela mal conseguia sair e sua mente parecia estar em um turbilhão. João ficou em silêncio por alguns instantes, apenas observando-a. Ele queria que aquele momento fosse gravado na memória dela para sempre. Ele finalmente quebrou o silêncio com uma voz fria. "Eu sempre soube, Camila."
Em um reflexo de desespero, Camila tentou negar tudo. João, isso não é o que parece. Eu posso explicar. Suas palavras saíam atropeladas e suas mãos tremiam. Mas João estava preparado para isso. Ele balançou a cabeça lentamente, com um olhar de desprezo. Você acha que pode mentir mais uma vez, Camila? Acha que sou burro? Eu sei de tudo. Do Paulo, dos encontros escondidos, de como você me traiu no dia do nosso aniversário. Cada detalhe, Camila, não há mais nada que você possa esconder. João, que sempre fora um homem pacífico, agora estava imerso em uma raiva silenciosa. Ele tinha sido um bom marido, fiel e dedicado, mas Camila havia jogado tudo isso fora. Ela começou a chorar, tentando apelar para o lado emocional de João, mas ele não estava disposto a ceder. Ele pegou o celular dela que estava sobre a mesa e jogou para ela. Vai, Camila, liga para ele. Fala que eu sei de tudo. Diz que o joguinho de vocês acabou. Camila olhou para o celular com horror. Ela sabia que não tinha mais saída. Camila hesitou por alguns segundos e então, de repente, soltou um suspiro de derrota. Eu não queria que fosse assim, João. Não era para você descobrir dessa forma. Sua voz agora estava repleta de remorso, mas João não queria ouvir justificativas. Não era para eu descobrir? O que você achava que ia acontecer? Que eu nunca ia perceber? Ele estava calmo por fora, mas por dentro sentia-se prestes a explodir. A traição de Camila não era algo que ele poderia perdoar, e a ideia de que ela tentaria continuar a farsa o enojava. João se levantou e começou a caminhar pela sala, enquanto Camila tentava entender o que aconteceria a seguir. Eu vou embora, Camila. Vou sair dessa casa e nunca mais vou olhar para trás. Você destruiu tudo que tínhamos e agora vai viver com isso. Ele fez uma pausa dramática antes de continuar. Mas antes disso, eu tenho algo preparado, não só para você, mas também para o Paulo. Ambos vão pagar por isso. Camila olhou para ele sem saber o que esperar, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. João tinha planejado cada detalhe. Ele sabia que apenas deixar Camila e Paulo em paz não seria suficiente. Ele queria que ambos sentissem o peso da traição que haviam cometido. Eu já falei com o Paulo. Ele vai receber uma surpresa bem desagradável em breve, disse João com um sorriso sinistro. Camila, apavorada, perguntou: O que você fez, João? O que você vai fazer com ele? Mas João não revelou seus planos. Ele apenas disse: Você vai descobrir em breve. Aproveite sua última noite tranquila. Na manhã seguinte, João saiu de casa sem dar mais explicações a Camila. Ele foi diretamente à casa de Paulo. Quando Paulo abriu a porta, foi pego de surpresa. João, o que você está fazendo aqui? João entrou sem ser convidado, sua raiva agora impossível de conter. Você e eu vamos ter uma conversa, Paulo. Paulo tentou fingir que não sabia do que João estava falando, mas a farsa não durou muito. Assim que João revelou que sabia de tudo, a expressão de Paulo mudou drasticamente. Paulo tentou se justificar, dizendo que foi um erro, que não queria que as coisas chegassem a esse ponto. João, eu juro, eu me arrependi. Eu sabia que isso ia destruir nossa amizade. Mas João não queria ouvir desculpas. Você acha que um pedido de desculpas vai consertar isso, Paulo? Você destruiu meu casamento, traiu minha confiança. Não há como voltar atrás. Paulo ficou sem palavras, vendo que João estava decidido a seguir adiante com sua vingança. Ele sabia que não tinha como escapar do que viria a seguir. João tinha algo maior em mente do que apenas confrontar Paulo. Ele sabia que Paulo e Camila estavam desesperados para manter a traição em segredo e decidiu usar isso a seu favor. Aqui está o que vai acontecer, começou João, enquanto Paulo o observava nervosamente. Eu vou expor vocês dois. Toda a cidade vai saber do que vocês fizeram. Paulo ficou em choque. João, não. Isso vai arruinar nossas vidas. Mas João estava determinado.
Vocês arruinaram a minha vida. Agora é a vez de vocês sentirem o mesmo. João passou os dias seguintes reunindo provas da traição de Camila e Paulo. Ele vasculhou mensagens, fotos e e-mails, preparando-se para o golpe final. Quando chegou o dia, ele organizou uma reunião com amigos e familiares, fingindo que era uma celebração do seu aniversário de casamento. Camila e Paulo, sem saber do que estava por vir, apareceram no evento. Mas, em vez de um brinde, João apresentou as provas da traição, expondo tudo de forma pública. Camila ficou pálida e Paulo tentou fugir, mas já era tarde demais. Quando João terminou sua apresentação chocante, a sala ficou em silêncio absoluto. Todos os presentes olhavam para Camila e Paulo com olhares de espanto e reprovação. Camila estava imóvel, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, enquanto Paulo, tentando manter a compostura, não conseguia disfarçar o medo e o arrependimento estampados em seu rosto. João, por outro lado, se manteve firme. Ele sabia que aquela era sua vitória. Ele havia finalmente exposto a verdade e feito ambos pagarem de maneira pública e humilhante. Os sussurros começaram a circular entre os convidados, que mal conseguiam acreditar no que acabavam de presenciar. Amigas de Camila, que sempre a admiraram como esposa dedicada, se afastaram dela com olhares de decepção e nojo. Já os amigos de João se aproximaram dele, alguns batendo em suas costas, mostrando apoio. "Você fez a coisa certa", diziam, mas João não sentia satisfação completa. A vingança tinha um gosto amargo. Embora tivesse destruído a reputação de Camila e Paulo, ele sabia que o dano emocional permaneceria. Em meio àquele caos, Camila tentou se aproximar de João, com os olhos cheios de lágrimas. "João, por favor, me deixe explicar." Mas João, sem demonstrar qualquer emoção, apenas levantou a mão, sinalizando que não queria ouvir mais nada. "Você já disse o suficiente, Camila. Não há mais nada a ser explicado." A frieza de João foi um golpe final para Camila, que finalmente entendeu que não havia mais chance de redenção. Tudo que eles tinham juntos estava destruído para sempre, e isso era culpa dela. Paulo, por outro lado, não tentou dizer nada. Ele sabia que qualquer coisa que falasse só pioraria a situação. Com a cabeça baixa e a vergonha evidente, ele saiu da casa sem olhar para trás, abandonando Camila para enfrentar as consequências sozinha. Ela ficou ali, parada, sem saber o que fazer, enquanto os convidados começavam a se dispersar. A vida que ela conhecia estava em ruínas e não havia como escapar disso. A traição, que ela pensou que conseguiria esconder para sempre, veio à tona de maneira devastadora. Nos dias que se seguiram, Camila se viu completamente sozinha. O escândalo havia se espalhado por toda a cidade e ninguém queria ser associado a ela. Amigas cortaram laços, familiares a evitaram e até no trabalho ela começou a ser tratada de maneira diferente. Enquanto João seguia em frente, começando a reconstruir sua vida longe daquela sombra, Camila estava presa no pesadelo que havia criado. A traição, que parecia algo sem consequências na época, havia se tornado seu maior arrependimento. Apesar de tudo, João ainda sentia uma tristeza profunda. Mesmo após expor Camila e Paulo, ele se perguntava se a vingança tinha valido a pena. Ele havia perdido anos da sua vida com alguém que não era quem ele pensava, e embora agora tivesse se livrado dela, o peso emocional era grande. A confiança em outras pessoas parecia impossível de ser recuperada, e o amor, algo que ele prezava tanto, agora parecia distante e inalcançável. João não sabia se algum dia conseguiria confiar de novo em alguém. Meses se passaram e João finalmente decidiu que era hora de mudar. Ele vendeu a casa onde vivia com Camila e se mudou para outra cidade em busca de um recomeço. As memórias do passado ainda o assombravam,
mas ele sabia que era necessário seguir em frente. Em sua nova vida, João começou a conhecer novas pessoas, fazer novas amizades e, lentamente, as feridas começaram a cicatrizar. A experiência havia o tornado mais cauteloso, mas ele também aprendeu que, apesar da traição, a vida continuava. Enquanto isso, Camila mergulhava em arrependimento. Ela sabia que perdera tudo: o marido, os amigos, a reputação, por algo que nunca deveria ter acontecido. Cada dia era um lembrete doloroso de suas escolhas, e a solidão começou a pesar sobre ela. Mesmo tentando seguir em frente, a sombra da traição a seguia por onde fosse. Camila tentou entrar em contato com João várias vezes, mas ele nunca respondeu. Para ela, a punição não foi apenas a humilhação pública, mas a perda permanente de uma vida que ela jamais recuperaria. Paulo, por sua vez, também pagou o preço de suas ações. Seu nome ficou marcado pelo escândalo, e ele foi forçado a deixar a cidade para evitar o julgamento das pessoas. Embora ele tentasse se reinventar em um novo lugar, a culpa nunca o abandonou. Ele sabia que havia destruído mais do que uma amizade e que sua vida nunca seria a mesma. Paulo se afastou de todos, vivendo uma existência solitária e repleta de arrependimentos, sempre se lembrando do erro que cometeu e das vidas que arruinou. Com o passar dos anos, João, Camila e Paulo seguiram caminhos diferentes, mas as cicatrizes daquela traição permaneceram. João, apesar de tentar seguir em frente, nunca mais conseguiu se abrir completamente para outra pessoa. Camila ficou presa em uma vida de arrependimentos e solidão, e Paulo desapareceu do radar, vivendo com o peso de sua traição. A lição era clara: a traição pode destruir não apenas uma relação, mas a vida de todos os envolvidos. No final, ninguém saiu ganhando, e o preço a pagar foi alto demais para todos. Se você gostou dessa história de traição e vingança, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias impactantes como essa. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. O final surpreendente não pode ser perdido.